Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada por sua companhia. O título dessa semana é A Cosmovisão Bíblica, sábado 10 de dezembro. Se estivermos lutando na força do Todo-Poderoso, estaremos do lado que finalmente ganhará. No fim, venceremos. O maior trabalho, as cenas mais perigosas estão diante de nós. Devemos enfrentar o conflito mortal. Estamos preparados para ele? Deus ainda fala aos filhos dos homens. Fala de muitas e diferentes maneiras. Será que eles ouvirão sua voz? Colocaremos confiantemente nossa mão na dele, dizendo: dirige-me, guia-me. Há religião barata em abundância, mas não há aquilo que se possa chamar de cristianismo barato. O eu pode aparecer em grande parte na falsa religião, mas não pode aparecer na experiência cristã. Somos co-obreiros de Deus. Sem mim, disse Cristo, nada podereis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Não podemos ser pastores do rebanho a menos que sejamos destituídos dos nossos hábitos, maneiras e costumes peculiares e alcancemos a semelhança de Cristo. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 339. Para os que creem na verdade, é claramente necessário fazer constante progresso, crescendo até a plena estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Não há tempo para apostasia nem indiferença. Cada um deve ter uma experiência viva nas coisas de Deus. Tenham raiz em si mesmos, firmem-se na fé, de modo que, havendo feito tudo, possam ficar firmes com inabalável confiança em Deus, através do tempo que há de provar a obra e o caráter de todo homem. Exercite suas faculdades nas coisas espirituais, até que você possa apreciar as coisas profundas da palavra de Deus e prosseguir de força em força. Há milhares de pessoas que dizem ter a luz da verdade, as quais não dão nenhum passo adiante, não possuem uma viva experiência, embora tenham tido toda a vantagem. A palavra de Deus oferece liberdade e iluminação espiritual às que as buscam sinceramente. Os que aceitam as promessas de Deus e fundamentos nelas agem com fé viva, terão a luz do céu em sua vida, beberão da fonte da vida e levarão outros às águas que refrigeram seu próprio coração. Filhos e filhas de Deus, página 332. Virá o tempo, escreveu Paulo a Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 até o 5. A sã doutrina é a verdade bíblica, verdade que promoverá piedade e devoção, confirmando o povo de Deus na fé. Sã doutrina significa muito para o que a receber e quer dizer muito também para o mestre, o ministro da justiça, pois onde quer que o evangelho seja pregado, todo obreiro, seja qual for o seu ramo de serviço, ou é fiel ou infiel, a sua responsabilidade como mensageiro do Senhor. Obreiros Evangélicos, página 311. Domingo, 11 de dezembro, o modelo de Jesus. O maravilhoso exemplo da vida de Cristo
a incomparável benignidade com que ele compartilhou dos sentimentos da alma opressa, chorando com os que choravam, regozijando-se com todos quantos se regozijavam em seu amor, precisa ter profunda influência sobre o caráter de todos os que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Eles darão compaixão, não de má vontade, mas generosamente. Tentarão suavizar o caminho para os pés cansados, sendo gentis e atenciosos, assim como gostariam que o caminho fosse feito para seus próprios pés. À medida que recebemos dia a dia e de hora em hora as bênçãos de Deus, não podemos fazer nada menos para mostrar nossa gratidão do que ter bondoso e abnegado interesse por aqueles por quem Cristo morreu. Nossa Alta Vocação, página 181. Se nos tornamos discípulos de Cristo, estaremos aprendendo dele, aprendendo dia a dia a maneira de vencer algum desagradável traço de caráter, imitando cada dia seu exemplo e chegando um pouco mais perto do modelo. Se herdaremos um dia aquelas mansões que ele foi preparar para nós, precisamos formar aqui um caráter tal como deve possuir os habitantes de lá. As reivindicações de Deus são feitas em sabedoria e bondade. Obedecendo-lhes, amplia-se a mente, aperfeiçoa-se o caráter e a pessoa encontra paz e descanso que o mundo nem pode dar nem tirar. Quando o coração é inteiramente submisso a Jesus, seus caminhos são vistos como caminhos agradáveis e de paz. Para conhecê-lo, página 121. Cristo deu aos discípulos sua missão, tomou plenas providências para a sequência da obra, assumindo ele próprio a responsabilidade do sucesso dela. Enquanto obedecessem à sua palavra e trabalhassem em ligação com ele, não poderiam falhar. Ide a todas as nações, ordenou-lhes, ide às mais longínquas partes habitadas do globo, mas saibam que minha presença estará ali. Trabalhe com fé e confiança, pois nunca chegará o tempo em que eu os abandonarei. A comissão do Salvador aos discípulos incluía todos os que creem. Ela abrange todos os que confiam em Cristo até o fim dos tempos. É um grave erro supor que a obra de salvar pessoas depende unicamente do pastor ordenado. Todos aqueles a quem veio a inspiração celestial são depositários do Evangelho. Todos os que recebem a vida de Cristo são mandados a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Para essa obra foi estabelecida a Igreja, e todos os que tomam sobre si os seus sagrados votos se comprometem a ser colaboradores de Cristo. Seja qual for a vocação de uma pessoa na vida, seu primeiro interesse deve ser ganhar almas para Cristo. Talvez ela não seja capaz de falar às multidões, no entanto, pode trabalhar em favor dos indivíduos, pode transmitir-lhe as instruções recebidas do Senhor. O ministério não consiste unicamente em pregar, é exercido pelos que aliviam os doentes e os sofredores, ajudam os necessitados, dirigem palavras de conforto aos desanimados e aos que têm pouca fé. Cristo quer que seus servos ajudem as almas enfermas pelo pecado. O Desejado de Todas as Nações, página 659 e 660. Segunda-feira não é dia de preguiça, é dia de estudar a palavra de Deus ainda mais. Segunda-feira, 12 de dezembro, o corpo como templo. O maior louvor que as pessoas podem apresentar a Deus é se tornarem instrumentos consagrados por cujo intermédio Ele possa agir. O tempo está passando rapidamente para a eternidade. Não retenhamos de Deus aquilo que é sua propriedade. Não lhe recusemos aquilo que, embora não possa ser dado com mérito, não pode ser negado sem prejuízo. Se Ele pede o coração por inteiro, devemos entregar. Pertence a Ele, tanto pela criação quanto pela redenção. Se ele pede o intelecto, devemos entregar, é dele.
Se pede também nosso dinheiro, devemos entregar, pois lhe pertence. Ou não sabeis, não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Deus requer a homenagem de uma vida santificada, que, pelo exercício da fé que atua por amor, tenha se preparado para servi-lo. Cristo ergue perante nós o mais elevado ideal, a perfeição. Ele pede que nos posicionemos em favor dele de forma completa e absoluta neste mundo, assim como ele atua em nosso favor na presença de Deus. Atos dos Apóstolos, página 362. Os seres humanos jamais serão verdadeiramente temperantes sem que a graça de Cristo seja um permanente princípio no coração. As circunstâncias não podem operar reformas. Cristianismo pressupõe uma reforma do coração. O que Cristo realiza no interior será manifesto no exterior, sob os ditames de um intelecto convertido. O plano de iniciar pelo exterior e procurar agir interiormente sempre tem falhado e falhará sempre. O plano de Deus para nós é começar na própria sede de todas as dificuldades, o coração. E então, do coração hão de jorrar os princípios da justiça. A reforma será tanto externa quanto interna. Conselhos sobre o regime alimentar, página 35. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João, versículo 2. O devido emprego de si mesmo é a mais valiosa lição que se possa aprender. Não devemos fazer trabalho mental e parar aí, nem fazer exercício físico e ficar nisso. Temos que fazer o melhor uso das várias partes que compõem o organismo humano: o cérebro, os ossos, músculos, cabeça e coração. O correto emprego do próprio eu inclui todo o círculo de obrigações para consigo mesmo, para com o mundo e para com Deus. Depois usa as faculdades físicas proporcionalmente com as mentais. Vocês pertencem ao Senhor, pois Ele os criou. São dele pela redenção, pois deu a vida por vocês. Conserve cada parte do organismo vivo, a fim de empregá-lo para o serviço de Deus. Conservem-no para Ele. Sua saúde depende do devido uso de seu organismo físico. Não empreguem mal nenhuma parte das faculdades que lhes foram dadas por Deus. Gente, eu vou repetir, porque isso aqui é muito importante. Não empreguem mal nenhuma parte das faculdades que lhes foram confiadas por Deus, físicas, mentais ou morais. Todos os seus hábitos devem ser postos sob a orientação de uma mente que é regida por Deus. Filhos e filhas de Deus, página 171. Terça-feira, 13 de dezembro, a mente de Cristo. Muitos estão conscientes de sua grande deficiência e leem e oram e resolvem e ainda assim não fazem progresso. Parecem incapazes de resistir à tentação. A razão é que não se aprofundam suficientemente, não buscam a inteira conversão da alma, para que as correntes que daí brotem sejam puras e a conduta testifique de que Cristo reina no interior. Todos os defeitos do caráter têm sua origem no coração. O orgulho, vaidade, temperamento forte e cobiça procedem do coração carnal não regenerado pela graça de Cristo. Se o coração for refinado, abrandado e enobrecido, as palavras e ações testificarão disso. Quando a pessoa for inteiramente entregue a Deus, haverá firme confiança em suas promessas e sincera oração e esforço decidido para reger as palavras e ações. Nossa alta vocação, página 334.
Temos algo a fazer para resistir à tentação. Aqueles que não querem cair nos ardis de Satanás devem guardar com cuidado as entradas da alma. Devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada a divagar ao acaso em todo assunto que o adversário possa sugerir. Disse Paulo: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, verso 8. Isso exigirá oração fervorosa e incessante vigilância. Devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima e fará com que se habitue a ocupar-se com coisas puras e santas. E devemos estudar diligentemente a palavra de Deus. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Guarda no coração as tuas palavras, disse o salmista, para não pecar contra ti. Salmos 119, versículo 9 e 11, e o livro Patriarcas e Profetas, página 401. Deixe seu coração na meditação das gloriosas verdades contidas na palavra de Deus, e vocês não terão o constante desejo de algo que não possuem. Desprezarão os pensamentos vulgares e vãos. Estarão sempre tentando alcançar a elevada norma de virtude e santidade que o Evangelho os apresenta. Buscarão mais altas realizações na vida divina. Conversem com Deus por meio de sua palavra. Isso enobrecerá toda a sua natureza. Contemplando o elevado ideal que Ele lhe propôs, vocês serão exaltados para uma atmosfera pura e santa, a própria presença de Deus. Ali permanecendo, sairá de vocês uma luz que iluminará a todos os que se associam com vocês. Nos lugares celestiais, página 161. Quarta-feira, 14 de dezembro, a orientação do Espírito. Quando vier o Espírito da verdade, disse Jesus, ele vos guiará a toda a verdade. O Consolador é chamado o Espírito da verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita o coração como o Espírito da verdade e torna-se o Consolador. Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real pode ser achado na falsidade. Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expulsando-o do ser. É pelo Espírito da verdade, agindo por meio da palavra de Deus, que Cristo conduz a si seu povo escolhido. O Espírito Santo era a maior dádiva que Cristo podia solicitar do Pai para exaltar seu povo. Seria dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo não teria sido de nenhum proveito. O poder do mal estivera se fortalecendo por séculos e a submissão das pessoas a esse cativeiro satânico era alarmante. O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do poder divino. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele o crente se torna participante da natureza divina. O desejado de todas as nações, página 539 e 540. Temos de buscar individualmente a Deus. Essa é uma obra pessoal. Aproximemo-nos de Deus, não permitindo que coisa alguma se misture com nossos esforços e venha a representar erroneamente a verdade para este tempo. Que todos confessem não o pecado de seu irmão, mas o seu próprio, que humilhe o coração perante Deus, tornando-se tão repletos com o Espírito Santo que sua vida revele que nasceram de novo. Lemos: a todos quantos o receberam,
Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. João capítulo 1, verso 12. O Evangelho de Cristo deve ser vivido e praticado na vida diária. Os servos de Deus devem ser purificados de toda indiferença, de todo egoísmo. Simplicidade, mansidão e humildade são de grande valor na obra de Deus. Procuremos unir os obreiros por meio da confiança e do amor. Se não conseguirmos fazer isso, sejamos nós mesmos corretos e deixemos o resto com Deus. Trabalhemos com fé e oração. Escolhamos jovens cristãos e o preparemos para ser não obreiros de coração semelhante ao ferro, mas obreiros que estejam dispostos a harmonizar-se. Oro para que o Senhor mude o coração daqueles que, a menos que recebam mais graça, entrarão em tentação. Oro para que Ele abrande e subjugue cada coração. Precisamos viver em íntima relação com Deus, para que possamos amar-nos uns aos outros como Cristo nos amou. É por meio disso que o mundo deve saber que somos seus discípulos, que não existe exaltação do eu. Se os obreiros humilharem o coração diante de Deus, a bênção virá. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 170. Quinta-feira, 15 de dezembro, pronto para o seu aparecimento. Tudo no mundo está em agitação. Os sinais dos tempos são alarmantes. Os acontecimentos futuros já projetam sua sombra diante de si. O Espírito de Deus está sendo retirado da terra e há calamidade após calamidade em terra e mar. Há tempestades, terremotos, incêndios, inundações, homicídios de todo tipo. Quem pode ler o futuro? Onde está a segurança? Não há certeza de coisa alguma, seja humana ou terrena. As pessoas estão rapidamente se reunindo sob a bandeira de sua escolha. Aguardam ansiosamente a atitude de seus líderes, aos que estão esperando, vigiando e trabalhando pela vinda de nosso Senhor. Outro grupo se reúne sobre a chefia do primeiro e grande apóstata. Poucos creem de coração que temos o inferno a evitar e um céu a alcançar. A crise se aproxima de nós sutil e gradualmente. O sol brilha no firmamento, fazendo seu percurso comum, e os céus ainda declaram a glória de Deus. As pessoas ainda comem, bebem, plantam e constroem, casam-se e dão-se em casamento. Satanás vê que seu tempo é curto, tem posto em atuação todas as suas forças para que as pessoas sejam enganadas, seduzidas, ocupadas e enlaçadas até que o tempo da graça tenha terminado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. O desejado de todas as nações, página 510 e 511. O fato de um homem não ser hipócrita não lhe diminui a pecaminosidade. Quando os apelos do Espírito Santo atingem o coração, nossa única segurança está em responder a eles sem demora. Quando vier o chamado, vá hoje trabalhar na vinha, não recuse o convite. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Hebreus capítulo 4, versículo 7. É perigoso adiar a obediência. Você poderá nunca mais ouvir o convite. Se você cultivar fielmente a vinha de sua vida, Deus o fará colaborador dele, e você terá que fazer uma obra não somente para você, mas também para os outros, representando a igreja como a vinha. Cristo não nos ensina a restringir nossa atenção e trabalho aos membros. A vinha do Senhor deve ser ampliada. Ele deseja que se estenda a todas as partes da terra, recebendo instrução e graça de Deus. Devemos ensinar a outros como devem ser tratadas as preciosas plantas. Assim ampliaremos a vinha do Senhor. Deus aguarda evidências de nossa fé, amor e paciência. Procura ver se usamos toda a vantagem espiritual para nos tornarmos obreiros bem preparados em sua vinha na terra, para que possamos entrar no paraíso de Deus, aquele lar do Éden,
do qual Adão e Eva foram expulsos pela transgressão. Parábolas de Jesus, página 161 e 162. Sexta-feira, 16 de dezembro, estudo adicional. O grande conflito vai se aproximando do fim. Toda notícia de calamidade em terra ou mar é testemunho do fato de que estará às portas o fim de todas as coisas. Guerras e rumores de guerra o declaram. Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelere ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós? O Senhor está vindo. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Maranata, o Senhor logo vem, página 219. Viva a vida de fé a cada dia. Não se torne ansioso e preocupado acerca do tempo de angústia, tendo assim um tempo de angústia antecipado. O amanhã não lhe pertence. Hoje você deve manter a vitória sobre o eu. Hoje você deve viver uma vida de oração. O Senhor há de vir logo e precisamos estar preparados para encontrá-lo em paz. Estejamos resolvidos a fazer tudo quanto está ao nosso alcance para comunicar luz aos que nos cercam. Não devemos estar tristes, mas animados e ter sempre perante nós o Senhor Jesus. Visões do Céu, página 165. Que lição linda, gente, a lição dessa semana. Na verdade, toda a lição do trimestre, né? Que comentários maravilhosos. Que Deus te abençoe e um feliz sábado.